Bom dia a todos, meu nome é Ezio Machado de Oliveira e hoje nós vamos dar continuidade da série O Tempo. Hoje eu vou gravar mais um episódio, vou explicar mais uma parte do meu trabalho. Infelizmente eu queria gravar ele com o microfone perfeito, mas Deus diz para um bom soldado, você cria sua arma com as próprias ferramentas que eu te dei. Então, mesmo com o microfone do meu headset tá ruim, tá ficando muito chiado o barulho, é assim, mas dá para escutar, dá para entender perfeitamente porque eu gravo meus vídeos, depois eu assisto todos eles. Então eu vejo se dá para entender ou não. Então todos os meus vídeos dá para entender perfeitamente mesmo com o microfone chiando. Então, hoje eu vou gravar o que vai me dar a prata, que é a correção perfeita nos relógios dos satélites GPS, porque esse eu mereço ganhar alguma coisa por causa disso, cara, porque os satélites GPS vão sair de uma imprecisão de 20 metros para uma imprecisão de 646 micrômetros. Como eu digo lá, porém, a gente quer que a onda de rádio atinja exatamente em cima de um carro, não de um átomo. Também não precisa. E se quiser acertar em cima de um átomo, tem como também, eu explico lá. Então coloca uma precisão perfeita no satélite de GPS. Fica perfeito, perfeito. Então a precisão fica perfeita. O que acontece? Então eu tenho que ganhar algo com isso. Eu vou ter que receber algo por isso, porque é criação minha. A equação que eu crio lá, ela é minha. Foi eu que inventei ela. Entendeu? Então aquela lá é minha obra de arte. Por isso que eu parei o vídeo naquele dia e falei assim, ó, essa gravação aqui merece algo de maior qualidade. Mas porém Deus me falou, Ezio, você está lutando uma guerra. Você vai lutar com as suas armas que eu te dei. Segunda-feira chega o microfone, de lá você continua para frente. Mas a partir de hoje, você vai continuar gravando com o microfone que está no fone. Então, pronto, vou gravar. Então, hoje é um dia muito especial. Certo? Certo. Por um dia especial, a gente tem que estar limpinho e cheirosinho. Como eu mostrei o que me vai dar a prata, vamos de Silver Cent Jack's Burger. Silver, prata. Se eu falei do que vai me dar a prata, vamos sentir o cheiro da prata. Sente comigo. Nossa, mano de Deus. Cara, o cheiro é tão bom, velho, que você se sente em um pomar. A flor de laranjeira que explode aqui na abertura, ela te dá a sensação que você está dentro de um pomar. Cheio de flor, de pé de laranja, cheio de flor. O cheiro da laranja amarga faz que você sinta o cheiro das laranjas. Então você se sente dentro de um pomar, dentro de um jardim encantado. Você se sente como se você estivesse no jardim do Éden. No pomar do jardim do Éden, onde que tá as laranjas. As laranjas, os limões sicilianos. Então você está num pomar fresco, agradável, com cheiro perfumado. Pensa numa manhã, você na manhã em um pomar, cheio de flor, árvores com flor, frutos. Imagine isso, cara. É o cheiro que esse perfume te faz imaginar. Nossa, meu Deus. Hoje eu pisei no jardim do Éden. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Então, senta o dedo. Uma. Oh, Pai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é pra você, Cacazinha. Deixa eu colocar aqui.
Hoje Deus me deu o prazer de colocar os pés no Jardim do Éden. Deus me deu o prazer. Se Deus me deu o prazer de colocar o dos pés no Jardim do Éden, eu quero ser batizado. Hoje Deus vai me batizar. Como Deus é o olheiro e nós somos o vaso de barro que Ele molda, que Ele transforma, que Ele cria, e esse vaso de barro é o receptáculo de um espírito que Deus nos dá, então Deus já me mostrou. O que eu tenho aqui? Um vaso de barro. Dentro dele, está o Espírito, a água da vida. Dentro do vaso de barro está a água da vida, que é o Espírito. Nós somos o vaso de barro que Deus forjou e nos deu o Espírito Santo, que é os ventos. Então, para a gente se batizar, a gente precisa estar com o quê? Com a água filtrada em um vaso de barro, em um filtro de barro, daqueles comuns, uma água filtrada num filtro de barro, praticamente sem impureza, dentro de um vaso de barro, sendo colocada dentro de outro vaso de barro, o que derramará a água, um copo de barro. Escuta esse barulho comigo. Vamos lá. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, iluminado. Amém. Meu santo Deus, meu Pai eterno e muito amado, Criador do céu e da terra e de todo o universo, hoje estou aqui na Tua presença, ó bendito Deus, para Te agradecer tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Sei que vivi uma vida de pecador, meu Pai. Sei que cometi muitos erros, mas como hoje o Senhor me presenteou com essa graça de estar no Seu santo jardim, meu Deus, hoje eu lhe entrego totalmente a minha vida aos Teus pés. Venho por intermédio de mim pedir perdão para todos aqueles que pecaram, pela serpente, pela mulher, pelo homem. Hoje eu venho pedir perdão ao Santo Deus, para que o Senhor redima todos nós dos nossos pecados. Nós somos pecadores, porque nós somos falhos, Pai, nós somos errantes. Nós somos pequenos em comparação à sabedoria divina que os anjos, que os seres celestes têm. Então nós somos feitos de barro, bendito Deus. Os seres divinos são feitos de luz. A sabedoria da luz é muito maior do que a sabedoria do barro, meu Deus. Então eu venho lhe pedir perdão para que o Senhor perdoe todos nós, porque nós não sabemos o que nós fazemos. Mas podemos sempre buscar a aprender cada vez mais, aprender com a luz. O barro pode aprender com a luz, meu Pai, a evoluir, a crescer, a viver um mundo de harmonia, tranquilidade, amor, paz, prosperidade nesse mundo. Sei que tem infinitos mundos celestes aqui nesse universo. O comando Ashta já está aqui para nos ajudar. Então, meu Pai, eu venho que o Senhor coloca uma transição assim extremamente calma, tranquila, agradável para todos nós, sem guerras, que o povo consiga entender que o Senhor existe, que o Senhor está aqui, meu Deus, que o Senhor veio aqui para guiar este povo, que a era que está se iniciando vai ser uma era de paz, prosperidade, amor, harmonia, de respeito um com o outro, todo mundo se respeitando, os seres de luz respeitando os seres de barro respeitando o ser de barro, e o ser de barro respeitando o ser de luz. Então, meu Pai, eu venho te agradecer em nome de todos nós que somos habitantes deste planetinha tão pequenininho, nos confins do universo, meu Deus. Então eu te agradeço e te peço perdão por todos os nossos pecados, por toda a ruindade que a gente tem feito com o nosso planeta, com nossos irmãos. Mesmo a gente sendo tão encrenqueiro, tão brigão, mesmo assim, nós nos amamos, Pai, nós amamos viver. A gente só queria poder ter a chance de poder viver mais, que o nosso tempo durasse mais, que a gente poder apreciar tanto, porque não é só aqui na Terra, a gente tem tanta coisa para a gente conhecer, para a gente aprender, então a gente precisa viver mais do que apenas esses, no máximo, 100 anos, porque a gente não passa disso, Pai. Então nos ajude a trazer o ouro para o nosso sangue e nos libertar do ferro, para a gente possa viver mais, e que faça que Jesus, que a gente não precisa nem da vida eterna, Pai. A gente precisa só da vida do ouro. Que o próximo ciclo seja o ciclo do ouro. A hora que o ciclo do ouro acabar, a gente inicia outro ciclo. Aí, quem sabe, o Senhor dá vida eterna para a carne, e aí a gente vê o que a gente faz.
Tá bom, meu Pai? Então, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por essa terra, por cada anjo que o Senhor coloca em volta de cada pessoa boa, meu Deus. Muito obrigado, Pai Eterno, por todos que está sempre cuidando de nós, nos dando as provas que a gente precisa para a gente passar, para a gente ter a prova da existência do Senhor, meu Deus. Porque cada vez mais o mundo clama por Ti, meu Pai. Cada vez mais o mundo te ama, o mundo te respeita, o mundo quer o Senhor conosco, meu Deus. Então venha sobre nós, desça seu Espírito Santo sobre nós, por todos aqueles que são escolhidos, que se levantem em cada povo que eles estão, meu Deus. Faça eles progredir, faça eles crescer, faça eles dar voz à sua voz, meu Pai. Como eu sou um filho do Senhor, meu Deus, eu estou tentando dar voz ao Senhor, eu estou lutando. Já tem 6 anos que eu luto para tentar pregar a Tua palavra, meu Pai. Neste momento o Senhor está permitindo eu conseguir fazer isso, eu realizar esse sonho tão grande, quero poder pregar a Tua existência, meu Deus. Então, muito, 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 muito obrigado, meu Pai eterno. Então, neste momento, eu me batizo com a água da vida, em nome do Senhor, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, iluminado. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos aqui dar continuação à apresentação do meu trabalho. Então, vamos lá. 2.4. Correção do tempo nos relógios dos satélites de GPS. Continuação da dilatação temporal, isso aqui. Mas ainda existe um problema. A dilatação temporal nos dias atuais é usada para corrigir o tempo nos relógios dos satélites de GPS. Devido que eles orbitam o planeta com uma velocidade de órbita bem maior que a velocidade de rotação do planeta, gerando uma imprecisão para determinar o ponto de um objeto que se move na superfície do planeta. Os satélites de GPS identificam a posição dos objetos através de ondas de rádio disparadas do satélite. Porém, como foi mostrado no experimento da dilatação temporal, ondas eletromagnéticas disparadas de um disparador em movimento geram um movimento inclinado, fazendo com que, quando a onda de rádio chegar na superfície da Terra, ela atingirá uma posição bem à frente do carro. Por isso, necessita que o tempo nos relógios dos satélites de GPS sejam corrigidos, para que a onda de rádio atinja exatamente em cima do carro. A correção do tempo no relógio é feita através da equação da dilatação temporal, porém esta correção gera um equacionamento muito complexo, exigindo que quem for fazer esta correção seja alguém que tenha autoconhecimento em física relativística, a física de Einstein. Mas agora iremos propor uma simples e fácil correção, para que o tempo no relógio fique sincronizado com o relógio que aqui na superfície da Terra. E é uma correção perfeita, mesmo que seja bastante simples. Mas primeiro vamos trocar o relógio atômico dos satélites, porque os satélites, para ter uma maior precisão, eles usam o relógio de menor imprecisão que tem, que é o relógio atômico. Mas foi mostrado que quando um relógio atômico está muito distante do centro de gravidade da Terra, a força gravitacional sobre ele é muito pequena, facilitando as suas transições de estado. Com isso, o que acontece? O tempo lá atrasa. Não, atrasa não, ele se adianta. O tempo se adianta lá. Por quê? Porque os intervalos que vão ser gastos para completar o total de transições vão ser bem menores, porque a força vai ser menor, então o movimento oscilatório vai ser mais facilitado, porque não tem tanta força agindo sobre ele, então o movimento oscilatório ele é mais facilitado. Então, a gente tem que trocar os relógios atômicos, que tem essa imprecisão devido à força gravitacional. Como foi mostrado que o tempo marcado por um relógio atômico a uma distância muito grande do centro de gravidade do planeta vai gerar uma diferença no tempo marcado por um relógio que esteja na superfície do planeta, por um relógio digital programado. Um relógio digital que tem um processador, que tem um sistema operacional que consiga marcar um intervalo através do tamanho do intervalo, não em algo em movimento, pelo tamanho de um segundo fixo. É igual o relógio que eu falei, o relógio programado. O que tem que ser feito? Ele programa ele pelo tamanho do intervalo. Aí pelo tamanho do intervalo ele começa a passar o tempo, não medindo em algo em movimento. Então, se você mede em algo em movimento, se aquele movimento mudar, o relógio, o tempo vai ser marcado diferente. Agora, um relógio programável, que tem um sistema operacional que consegue medir o tamanho de um intervalo e começa a multiplicar o tempo por ele, não tem precisão.
ele vai marcar o mesmo tempo lá no satélite e o mesmo tempo aqui na Terra perfeitamente. Entenderam? Agora observe o esquema abaixo, figura 25. Onda de rádio disparada do satélite atinge uma posição à frente do carro. Quando o tempo do satélite está no mesmo tempo do carro, eles estão bem exatamente um em cima do outro. Aí aqui era o momento perfeito para ele disparar a onda de rádio e ela atingir o carro, certo? Porque a linha reta é menor a distância, mas como foi mostrado, o satélite ele está se deslocando, ele está orbitando o planeta, então ele tem uma velocidade. Então, quando a onda de rádio ela é criada para ser disparada aqui, ela mantém essa velocidade na direção da órbita. Então o que ela faz? Faz com que ela gere um movimento inclinado nessa direção. Em vez dela vir em linha reta, como ela tem a velocidade v de órbita, ela gera um movimento inclinado, porque ela tá viajando com a velocidade da luz na direção do carro e com a velocidade v órbita na direção da órbita, na direção que o satélite estava na órbita. Então ela está viajando para cá e para cá. Então gera-se um movimento inclinado. Ela viaja nas duas direções ao mesmo tempo até atingir esse ponto. Quando ela atinge esse ponto, ela gasta um tempo t. Ela vai gastar um tempo para sair do satélite e atingir esse ponto. Nesse tempo t, o carro ele continua se movendo. Então ele sai da posição A e vai para a posição final, deslocando a distância dc, distância que o carro andou. A onda de rádio, quando ela atinge na superfície do planeta, ela vai atingir a frente do carro, porque essa velocidade de órbita ela é muito maior que a velocidade de rotação da Terra. Então, fazendo com que essa velocidade percorra uma distância bem maior, uma distância ds, bem maior do que a distância dc que o carro percorreu. Então, quando ela atinge o solo, ela atinge uma distância ΔD à frente do carro. Então, ela atinge a frente do carro. Por isso que tem que corrigir o tempo no satélite. Por quê? Para que o satélite ele dispare mais ou menos nessa posição aqui. O tempo tem que ser corrigido para que o satélite dispare a luz nessa posição, para que ela venha com o movimento inclinado e atinja exatamente em cima do carro. Entenderam? Vamos continuar. Onde ds é a distância do satélite ao carro, dc é a distância que o carro deslocou no tempo t gasto para a onda de rádio percorrer a distância ds. ds é o deslocamento do satélite em direção da velocidade de órbita no tempo. ΔD é a distância entre o deslocamento do satélite e o deslocamento do carro, que é ds menos dc. ΔD ele é o ds total menos a distância percorrida pelo carro. VCR é a velocidade do carro. Tá errado aqui. E depois eu corrijo, achei um erro. A velocidade do carro somada à velocidade de rotação da Terra. Então, é a velocidade do carro, VC, mais a velocidade de rotação da Terra, VR. Então, essa é a velocidade total que o carro está deslocando. Como ele está na superfície da Terra e a Terra está girando, ele está girando junto com ela. Então, ele está deslocando a velocidade de rotação da Terra mais a velocidade que ele está deslocando em cima da Terra, que é a velocidade que ele tem. Entenderam? Vamos escrever as distâncias através da equação do movimento retilíneo uniforme, onde a distância S é igual a velocidade vezes o tempo. Para a distância ds, temos que a distância ds, a distância entre o satélite e o carro, é igual à velocidade da luz, porque a onda de rádio também é uma onda eletromagnética, por ela ser uma onda eletromagnética, ela viaja na velocidade da luz, vezes o tempo gasto para a onda de rádio sair em linha reta do satélite e chegar até a superfície da Terra no carro em linha reta. Para a distância dc, deslocamento do carro, temos dc é igual a velocidade CR, velocidade do carro somada à velocidade de rotação da Terra, vezes o tempo gasto para a onda de rádio sair do satélite e chegar à superfície da Terra, onde dc então vai ser igual velocidade do carro mais a velocidade de rotação da Terra vezes o tempo. Para a distância ds, temos ds é igual velocidade de órbita do satélite vezes o tempo gasto para a onda de rádio sair do satélite e chegar até a superfície da Terra em linha reta.
A distância ds também pode ser calculada por ds, também pode ser o quê? Como ΔD ele é igual a ds menos dc, se eu isolar ds, eu tenho que ds é igual a dc mais ΔD. Aqui a gente pode ver isso bem claro. dc mais ΔD é igual a distância ds, entenderam? Então, ΔD é igual a ds menos dc. Porém, ds é igual a ΔD mais dc. Isolando ΔD, temos ΔD é igual a ds menos dc. Contudo, ΔD também pode ser descrito em função apenas da velocidade de órbita dos satélites e o tempo corrigido. Então, a distância ΔD pode ser escrita através da velocidade do satélite vezes o tempo que deverá ser corrigido no satélite, entendeu? Onde ΔCor será o tempo corrigido nos satélites de GPS. Substituindo ΔD na equação em função das distâncias, temos V de órbita vezes Tcor é igual a ds menos dc. Substituindo ds e dc, temos V de órbita vezes Tcor é igual a velocidade de órbita vezes o tempo, que é ds, que é a distância percorrida pelo satélite, tipo assim, ó, a distância que o satélite percorreria na distância t, no tempo t, quer dizer, menos a velocidade VCR, que é a velocidade do carro mais a rotação da Terra, vezes o tempo. VO, velocidade de órbita, vezes Tcor, é igual a T, isolando o T nos dois temos. T é igual a V de órbita menos VC mais VR. Isolando o Tcor, temos Tcor vai ser igual a tempo vezes 1 menos VCR, velocidade do carro, mais velocidade de rotação da Terra, dividido pela velocidade de órbita do planeta. O tempo gasto para a onda de rádio sair do satélite e chegar até o carro é dada por T, aqui a gente vai isolar o T na equação do ds. T é igual a ds, a distância entre o satélite e o carro, dividido pela velocidade da luz. Alguns satélites de GPS encontram-se a uma distância aproximada de 20.000 quilômetros da superfície. Aqui é importante, ó, é da superfície do planeta. Portanto, ds, que é a distância da superfície ou a distância do carro ao satélite, é 20.000 quilômetros, que é igual a 20 milhões de metros. Como a onda de rádio também é uma onda eletromagnética, sua velocidade é igual à velocidade c da luz. Portanto, c é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Substituindo os valores na equação, temos 20 milhões dividido por 3 vezes 10 elevado a 8. Então, o tempo gasto para a onda de rádio sair do satélite e chegar na superfície da Terra é exatamente 0,066667 segundos. Note que isso aqui, ó, no final vai dar uma imprecisão. Vai ter uma imprecisão lá. Por que vai ter essa imprecisão? Porque essa divisão aqui, ó, gerou uma dízima periódica. Eu tive um ponto que eu tive que arredondar a última casa para 7. Então, só aqui está a imprecisão. A imprecisão de micrômetros está aqui, ó, por causa do... Se esse tempo aqui for igual, não existe imprecisão. Se não gerar dízima no tempo, não existe imprecisão. A imprecisão é zero, absoluto. Se o tempo não gerar dízima periódica, a precisão é absoluta. Vamos continuar. A velocidade de órbita dos planetas é dada por V de órbita é igual. Essa equação aqui, ela vem da velocidade centrípeta. Ela vem da velocidade centrípeta. Mais à frente no trabalho, eu vou explicar direitinho de onde essa equação vem. Então, a velocidade de órbita
é a constante universal gravitacional de Isaac Newton, vezes a emisão. Se fosse a velocidade de órbita do planeta, esse emisão aqui seria a massa do Sol. Mas como é o satélite está orbitando é o planeta, então tem que ser a massa da Terra dividido pela distância do satélite até o centro de gravidade da Terra. Isso tudo dentro de uma raiz quadrada. Onde mt é a massa da Terra, que é 5,9742 vezes 10 elevado a 28 quilogramas. D é a distância do satélite até o centro de gravidade da Terra, que é dc mais RT. RT é o raio da Terra. RT é igual a 6.378.100 metros. DS é igual a 20 milhões de metros. Então, D é igual a 20 milhões mais 6.378.100, dando um valor de 26.378.100 metros. Onde Gzão, a constante universal da gravitação de Isaac Newton, é igual a 6,674184 vezes 10 elevado a menos 11. Ah, eu esqueci de colocar a unidade aqui, ó, mas depois eu coloco. Substituindo os valores na equação, temos velocidade de órbita é igual Gzão vezes a massa dividido pela distância, tudo dentro da raiz quadrada, dando uma velocidade de órbita de 3.887,919227 metros por segundo. Essa divisão aqui também gera um problema para nós, sabe por quê? Porque isso aqui, ó, essa divisão gera um número quase infinito, então eu tive que arredondar o número, eu tive que arredondar para 7, isso aqui era 6, então eu tive que arredondar para 7. Gerou mais uma imprecisão, porque teve o número que não foi exato, gerou mais uma imprecisão. Para o carro, vamos adotar uma velocidade VC bastante alta, que é de 100 metros por segundo. É um carro viajando a 360 km por hora. A velocidade de rotação da Terra, VR, é de 465 metros por segundo. Então, a cada 465 metros que a Terra rotaciona, passa-se 1 segundo. Substituindo os valores das variáveis, temos Tcor é igual o tempo vezes 1 menos velocidade do carro, velocidade de rotação da Terra, dividido pela velocidade de órbita do satélite, ficando Tcor igual 0,06979 segundos. Então, esse tempo aqui é o tempo que deve ser corrigido no satélite. No satélite você tem que acrescentar. Eu vou falar agora não, eu vou ficar para o final. Você tem que colocar esse nome, esse tempo aqui para corrigir no satélite. Agora vamos continuar. Portanto, um satélite que está à distância de 20 milhões de metros da superfície da Terra e um carro que viaja a 100 metros por segundo, o tempo corrigido no satélite deve ser de 0,56979 segundos. Para testar, vamos calcular ds. ds é igual dc mais ΔD. ds é igual VCR mais VR vezes T mais ΔD. A distância DC também pode ser calculada em função da velocidade de órbita do satélite. Isso aqui é massa, ó. A distância do carro, a distância deslocada pelo carro, também pode ser calculada em função da velocidade de órbita do satélite. Vamos continuar, ficando. DC é igual V, velocidade de órbita, vezes ΔT. Onde ΔT é o tempo do que gasta a onda de rádio para chegar à superfície da Terra, menos o tempo corrigido. O tempo que deverá ser corrigido no satélite de GPS. Portanto, ds é igual ΔD mais dc. ds é igual ΔD mais velocidade de órbita
vezes o tempo menos o tempo corrigido. Igualando as equações de ds, temos velocidade do carro mais VR vezes t, mais ΔD, é igual ΔD mais velocidade de órbita vezes t, o tempo menos o tempo corrigido. Agora aqui chegou, que VCR mais vezes t é igual, aqui ó, como aqui é ΔD e aqui é ΔD, eu posso simplificar os dois, eu simplifiquei os dois, ficando só VCR mais R vezes t é igual velocidade de órbita vezes o tempo corrigido. Agora vamos colocar valores. Colocando valor aqui, que todos os valores que esperam. Aqui é o valor do tempo corrigido, aqui o valor do tempo, aqui a velocidade, aqui o tempo, a velocidade do carro e a velocidade de rotação do planeta. Ficando aqui, vai dar 565 vezes 0,06667. É igual velocidade de órbita vezes ΔT, que é 0,009688. Essa multiplicação gera este número, 37,666855, e esta multiplicação aqui gerou 37,666159. Entenderam? Mostra que teve uma imprecisão no trem, porque esse valor aqui não é exatamente igual a esse aqui, porque eu já falei, lá no tempo tinha uma dízima, eu tive que arredondar a dízima. Então só esse arredondamento da dízima já causa o erro. Podemos observar que os valores não resultaram em valores perfeitamente iguais. Isso aconteceu devido aos arredondamentos realizados. Subtraindo os valores, podemos obter quantos metros foi a imprecisão. Substituindo esse valor, subtraindo este valor deste, temos que a imprecisão total é de 0,000696 metros. Multiplicando por 1000, temos 0,696 milímetros. Portanto, a imprecisão da correção do tempo nos relógios de satélite de GPS, pela equação do tempo T-Core, é de 0,696 milímetros ou 696 micrômetros. Com a imprecisão no tempo e da velocidade de órbita, que a velocidade de órbita também tem que chegar a um ponto que você tem que arredondar, porque parece que a divisão dela é infinita. Mesmo com essas duas imprecisões, esses dois arredondamentos realizados, a imprecisão da equação é de 696 micrômetros. Fazendo a razão entre 37,6666159 por 376668855 e multiplicando por 100, temos o valor da precisão da correção em porcentagem. Olha lá, fiz a divisão dos valores, multipliquei por 100, achei que a precisão da minha equação é de 99,998% de precisão, que mesmo com os arredondamentos realizados, a precisão da equação é de 99,998%. A precisão da correção do tempo, com 6 casas decimais após a vírgula, é de 99,998%, mostrando que a correção é perfeita, mas para ter uma precisão ainda maior, basta somente aumentar o número de casas decimais após a vírgula. Todavia, queremos apenas que a onda de rádio atinja em cima de um carro e não em cima de um átomo. Mas se o tempo não precisar ser arredondado e a velocidade também der um valor exato, sem precisar arredondar, você não atinge em cima de um átomo não, você atinge em cima de um quark. Mas esta equação do tempo corrigida é para um carro que está na mesma direção da órbita do satélite. Se um carro estiver viajando a uma direção inclinada à órbita do satélite, basta multiplicar a velocidade do carro pelo cosseno do ângulo θ formado pela direção do movimento do carro com a direção do satélite, ficando assim o T-Core. T-Core ele vai ser igual o tempo vezes 1 menos VC, velocidade do carro, vezes o cosseno de θ. Com VC igual com cosseno de θ, se o carro está viajando na mesma direção do satélite, então o ângulo é 0. Então cosseno de 0 é 1. Então por isso que fica VC mais VR dividido pela velocidade de órbita.
Se ele estiver viajando com a direção inclinada à velocidade de órbita do satélite, basta você calcular a velocidade do carro vezes o cosseno do ângulo da inclinação. Pronto. Chega no mesmo resultado. Como vamos saber se essa correção funcionará? É apenas substituindo a correção feita pela equação da dilatação temporal nos satélites pela equação do tempo corrigido TCOR, juntamente com a substituição dos relógios atômicos por relógios digitais programáveis. Porém, esta correção deve ser acrescida ou diminuída ao tempo dos relógios dos satélites. Pensamos o seguinte: se quando temos um compromisso a uma certa hora, e se nosso relógio estiver adiantado, chegaremos antes do horário. Se o seu relógio está adiantado, então você está saindo antes da hora, então você vai chegar mais cedo. Entretanto, se nosso relógio estiver atrasado, chegaremos depois do horário. Por isso, que a onda de rádio chega exatamente para que a onda de rádio chegue exatamente em cima do carro, ela deve ser disparada ao instante TCOR antes, fazendo que ela percorra a distância ΔD antes de chegar no carro. Portanto, o TCOR deve ser acrescida no tempo dos relógios de satélites, ficando assim: o tempo corrigido nos satélites, o tempo que deve ser corrigido, é igual tempo no satélite mais TCOR, o tempo corrigido. Observe o esquema abaixo: satélite disparando a onda de rádio com o tempo corrigido. Como eu tinha falado no início, com o tempo corrigido acrescentado no tempo do relógio do satélite, antes dele estar em cima do carro, ele vai disparar a onda de rádio. O tempo corrigido vai fazer que ele dispare essa onda de rádio esse instante antes dele chegar em cima do carro. Quando ele dispara, gera um movimento inclinado por causa da velocidade de órbita dele e a velocidade da luz em linha reta, gera um movimento inclinado que atinge exatamente em cima do carro. Por que atinge exatamente em cima do carro? Porque quando você dispara um instante TCOR a onda de rádio, ela percorre a distância ΔD antes de chegar no carro. Entendeu? Ela vai percorrer a distância ΔD antes de chegar no carro. Ela descola a distância ΔD primeiro. Então, e quando ela percorre a distância ΔD, ela passa exatamente pela posição do inicial do carro, ela ainda vai estar a essa distância da superfície. Então, a essa distância. Quando ela percorrer a distância o tempo ΔT, que é T menos TCOR, ela vai percorrer a distância que o carro percorre, fazendo que ela atinja exatamente em cima do carro. Pelo esquema, podemos ver claramente se a onda de rádio for disparada ao instante TCOR antes, ela percorrerá a distância ΔD primeiro e atingirá exatamente em cima do carro. Essa aqui, eu nem escrevi nada, porque essa aqui tem que ter um vídeo especial. O próximo vídeo, a gente passa para o 3, capítulo 3, a criação. A criação do universo pode-se dizer que é o seu maior mistério. De onde ele veio, o que originou toda a energia que deu origem ao Big Bang, será que existe um criador ou tudo partiu do nada? Próximo vídeo, eu explico isso. Foi muito bom estar com vocês, demonstrar minha equação que eu criei, a equação perfeita da correção. Isso aqui, primo, isso aqui não tem plágio não, isso aqui é obra minha. Isso aqui é cálculo meu, isso aqui não tem plágio não. Essa equação aqui nunca tinha existido. Eu dei vida para ela hoje. Então, meus irmãos, muito obrigado por terem assistido até aqui. Fico muito grato pela presença de vocês. Espero estar continuando um trabalho assim extraordinário que eu possa fazer em prol da humanidade, poder continuar ajudando todo mundo que precisa. E venho lhe falar, me seguem lá no Facebook, Ézio Machado de Oliveira. Lá eu estou fazendo umas promoçõezinhas de vez em quando. E tem muita gente ganhando, tem muita gente ficando feliz. Esses dias para trás eu fiz um sorteio, uma menina ganhou R$3.000. Então me segue lá, no Ézio Machado de Oliveira. Segue lá no meu Facebook, vem participar das minhas promoções também, tá bom? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Fui!